Olá turma, eu sou o Herdeiro da Magia, estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu resolvi criar esse canal aqui para trazer as mensagens de Maria Padilha. Mensagens essas que já me ajudaram muito, que ajudaram a transformar a minha vida, a minha história. E através desse canal, essas mensagens eu tenho certeza que elas vão chegar até você e elas vão te ajudar e vão ser parte muito importante desse caminho, dessa trajetória nova que você está começando. Então eu te desejo boas-vindas, seja bem-vindo ao canal Herdeiro da Magia. E se você gostar do meu conteúdo, é claro, não se esqueça, te inscreve aqui no meu canal, deixa muitos hypes, muitos likes, muitos comentários, pois como eu sempre falo aqui para os meus seguidores, eu moro na Alemanha, então eu dependo muito de engajamento do público brasileiro, do público de países que falam português, pois dessa forma o YouTube ele vai entender que o meu canal é relevante, vai entender que o conteúdo desse canal ele é importante também, e dessa forma então vai direcionar para muitas outras pessoas, tá? Então se você quer ajudar, assim como você está sendo ajudado também, não te esqueça, te inscreve aqui no meu canal, deixa hype, deixa like e deixa muito comentário também para que eu saiba que vocês estão gostando. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou começar embaralhando o tarô. E gente, enquanto eu embaralho aqui, vou dando os recadinhos, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua conexão, estabelece uma conexão forte e verdadeira com Maria Padilha, para que a mensagem desse vídeo ela não somente possa ressoar para a tua vida, mas como eu sempre desejo que tudo que for falado aqui possa realmente acontecer para você. Como eu falo a todos, sou tarólogo há 13 anos e estou chegando agora aqui no YouTube, então queria convidar vocês a me seguir também pelas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Sempre que eu posso, eu tento criar um conteúdo diferente para vocês, eu posto uma foto minha por lá para que vocês me conheçam. Porém, assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muito conteúdo bacana. Eu vou mostrar para vocês a construção da minha sala de atendimento, que vai ser também um estúdio de gravação. Vou ensinar para vocês muitos rituais que eu faço para minha vida pessoal, rituais de atração, de prosperidade, de caminhos abertos. Então convido já, vão me seguindo por lá para já ir preparando as minhas redes sociais para esse movimento. E peço a vocês, gente, algo muito importante, por favor, fiquem atentos com perfil falso, fiquem atentos com golpe. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, ritualística, qualquer coisa em meu nome, saibam que não sou eu, tá bom? Turma, eu não entro em contato com ninguém. Então quem precisar falar comigo, entre em contato através das redes sociais ou então do e-mail herdeirodamagia@gmail.com e dessa forma vocês vão falar diretamente comigo. Mas se alguém entrar em contato com vocês, denuncia na hora porque é golpe, tá bom? Padilha, eu dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. E eu te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. Peço também proteção para que nenhum espírito obsessor tenha força e nem poder se chegar perto de mim e nem da minha mesa, para que não me atrapalhe, né, de passar a mensagem para quem está precisando. E ao povo cigano de Santa Saracalha eu peço também licença e permissão, pois após o tarô eu venho então com baralho cigano para que a gente tenha respostas, confirmações ou algo mais que a pessoa que chegou até aqui precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte então, uma ótima leitura, lembrando vocês que os vídeos aqui desse canal eles não têm edição de cortes e também não tem um texto programado. Eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que a Padilha vai trazer, beleza? Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E vamos descobrir juntos, carta por carta, que mensagem a Padilha vem trazendo hoje. Chegamos com a carta do Papa. Muito interessante iniciarmos a leitura com essa carta. A carta do Eremita. A carta da Lua. Hoje eu estou usando o Holographic Tarot, é um dos decks que vocês mais gostam aqui no meu canal. Tenho o 4 de copas, o 3 de espadas, o Rei de ouro, a carta do Diabo, o Pajem de paus, o 8 de ouros e nós temos o 9 de paus, finalizando essa primeira parte aqui da leitura. Gente, eu vou deixar o restante das cartas do tarô aqui no cantinho, lembrando vocês que depois então eu venho com baralho cigano
pra gente buscar confirmação. E como eu sempre falo, eu gosto de vir aqui carta por carta para que vocês saiam daqui sem dúvidas e entendendo 100% a mensagem de Maria Padilha. Claramente eu vejo aqui uma leitura de uma história amorosa que pode ser que esteja passando por algum tipo de mágoa, tá? Alguém pode ser que tenha se afastado, alguém pode ser que de alguma forma que tenha precisado de um tempo, eu falaria isso. Até porque eu tenho aqui algumas cartas, como por exemplo a carta do Eremita, que ela vem me falando que talvez alguém pode ser que tenha precisado aqui de um tempo para entender o sentimento, para entender o que realmente está sentindo. E acredito que essa também seja aqui até mesmo uma dúvida que está aqui dentro do teu coração. O que será que essa pessoa está sentindo por você? Mas vamos lá, como eu sempre falo para você, eu gosto de carta por carta para que a gente entenda a mensagem, né? A carta do Papa, ela vem me trazendo aqui um momento que eu até posso falar assim, ó, o sentimento existe. De alguma forma o sentimento existe. O compromisso entre vocês, essa relação aqui entre vocês, ela vem me mostrando de alguma forma que tem muito aprendizado, que tem muitos valores, mas talvez tenha faltado algum tipo de diálogo, algum tipo de conversa. Eu entendo, até mesmo olhando aqui por outras cartas, e vou até pegar o Eremita aqui junto, porque eu acho que faz muito sentido o Eremita e o Papa aqui junto. Vem me mostrando que alguém precisou de um tempo para refletir. Alguém precisou de um tempo para reflexão, para entender o que realmente estava acontecendo, para entender o propósito e o futuro dessa união. Porque eu vejo aqui que é uma união com propósito, tá? Quando a carta do Papa ela aparece, no início de uma leitura que me marca amorosa, me marca que essa união ela tem propósito de alguma forma. Vocês não estão ou vocês não estavam se relacionando somente por estar. O que eu vejo aqui é que existe propósito. Mas talvez as ideias aqui um pouco desencontradas, pode ser que tenha faltado algum tipo de conversa aqui entre vocês, pode ser que tenha faltado diálogo, seria a palavra que aparece atrás aqui na minha mente. E essa falta de diálogo fez com que essa pessoa de alguma forma que se afastasse para que pudesse entender o que realmente está sentindo. Eu até diria para uma reflexão de autoconhecimento também. Até porque pelo que eu vejo aqui, até por outras cartas, tem a carta da Lua já chegando já logo aqui em frente, essa pessoa tem uma vida amorosa, teve uma vida amorosa, que de alguma forma trouxe também decepções para ela. Essa pessoa passou por momentos aí, ali no passado, de certas desilusões. E essa falta de diálogo aqui entre vocês fez com que ela precisasse parar para pensar no rumo que ela quer para a vida dela. Isso referente ao relacionamento, né? Porque eu vejo aqui que vocês dois, de uma certa forma vocês dois, buscam uma união com propósito. Vocês dois buscam algo que seja mais concreto. Algo que seja maduro. Mas é como eu falei, eu sinto muito uma energia aqui de falta de diálogo. É como se fosse uma conexão de sentimento bem verdadeiro aquilo que eu estou vendo aqui. Mas essa falta de diálogo, de alguma forma ela pode ter colocado vocês dois em conflitos. Ou conflitos podem ter entrado aqui dentro da relação de vocês. Porque vocês não conseguiram sentar para conversar. E aí a Padilha começa a me mostrar que certas diferenças começaram a pesar muito. Tem muita coisa parecida aqui entre vocês, tá? Vejo muita coisa parecida aqui entre vocês. Mas as diferenças elas começaram a se sobressair. E tudo isso por falta de conversa. Talvez um relacionamento que ainda não estava tão maduro, ou que algo dentro desse relacionamento precisava amadurecer, para que vocês pudessem ser transparentes, verdadeiros, para que vocês não tivessem medo de sentar, medo de conversar. E medo de falar algumas coisas que precisavam ser faladas.
Porque agora eu vejo que alguém aqui nessa relação se fechou. E eu vejo aqui que essa pessoa que você estava se relacionando é quem se fechou aqui nessa leitura. Eu não vejo que seja você, mas lembrando, são leituras gerais no YouTube e elas podem também estar espelhadas, tá? Então cada um aí precisa adaptar para a sua realidade. Mas o que eu vejo aqui, até mesmo com a carta da Lua, é que agora existem dúvidas, agora existem inseguranças que precisam ser resolvidas. E gente, antes de eu mergulhar aqui nessa leitura, porque eu sempre gosto de imaginar que a gente está frente a frente, eu gosto sempre de pensar que nós estamos sentados como numa consulta de tarô presencial, até para que a leitura, a mensagem, ela possa fluir com naturalidade, até para que a mensagem ela possa fluir direcionada para quem realmente precisa. Então, para que eu possa fazer isso, lembrando que eu estou gravando um vídeo, que eu dependo sim do engajamento de vocês, eu já vou pedir um comentário, eu sempre tento pedir entre a segunda e a terceira carta, para que depois eu possa aqui ficar livre e mergulhar na leitura. Então eu vou te pedir a palavra evolução, que é a palavra que eu sinto aqui, que essa relação está precisando de evolução. Para que você entenda o que essa pessoa sente por você, para que essa pessoa entenda o que você sente por ela, e que vocês possam amadurecer essa relação. E se for preciso uma reconciliação, se vocês estão separados, que essa reconciliação aconteça. Se for preciso vocês curarem as mágoas, curarem o coração de vocês, que essa cura ela aconteça. E se for necessário deixar esses medos de lado aqui também que vocês consigam. Então comente a palavra evolução, se essa leitura ela faz sentido para você, tá bom? A carta da Lua ela vem falando aqui de inseguranças. Inseguranças emocionais, dúvidas, medo de se iludir também. E é engraçado, olha para cá, eu vejo muito medo. É como se esses dois cães que estão aqui embaixo, ó, como se eles estivessem latindo acuado porque estão com medo. Medo de intriga, medo de fofoca, medo de pessoas se metendo, talvez, aqui na relação. E mais uma vez a Padilha aqui me falando, vocês precisam sim de uma conversa, vocês precisam sim sentar para conversar. Vocês precisam esclarecer e fortalecer o sentimento que existe entre vocês. Vocês precisam sentar e conversar para curar. A carta da Lua está me mostrando muita insegurança. E esse 4 de copas que está aqui, vou até botar junto com a carta da Lua, está me mostrando muita indecisão. Tem alguém aí que está muito indeciso. Tem alguém que ama, tem alguém que quer, que gosta, mas que de alguma forma me parece que é muito indeciso. Lembra que eu falei ali atrás, aqui no início dessa leitura, parece que as diferenças de vocês começaram a sobressair muito mais do que as semelhanças? As diferenças de vocês começaram a sobressair muito mais forte do que os objetivos em comuns. E agora tem alguém aqui muito indeciso. Alguém que se bloqueou emocionalmente e está numa fase, num momento, eu até vou pegar aqui o eremita, de reflexão. Essa pessoa está refletindo se ela quer tentar, essa pessoa está refletindo se ela quer se entregar. E eu acredito que essa conversa que vai existir entre vocês, ela pode ser sim uma conversa muito definitiva, muito decisiva. Dedicação tem. Vontade de estar junto, vontade de progredir, vontade de evoluir, de melhorar, tem. Já vou chegar logo aqui em frente, eu tenho 8 de ouros aqui. A vontade tem. Mas é como eu falei, aqui a carta da Lua, ela trouxe insegurança. E esse 3 de espadas aqui, ele está me trazendo mágoas. Pode ser que alguém tenha causado e colocado intrigas dentro da cabeça dessa pessoa. Pode ser que alguém tenha interferido. Ou pode ser mesmo que discussões aqui entre vocês, esfriamento aqui entre vocês, tenham causado aqui essas feridas, essas mágoas. E eu até sinto que um grande grupo de quem está aqui me assistindo, um momento de separação também. Pode ser que não ressoe para todos essa parte, mas eu estou vendo aqui um sofrimento por conta de separação.
E aí a Padilha fala que esse sofrimento aqui, ele vai passar por um processo de cura. E quando a Padilha me fala que vai passar por um processo de cura, eu começo a crer que pode ser sim a reconciliação entre vocês. A libertação das mágoas. E até mesmo a verdade aqui aparecendo. Se de repente alguém causou intrigas aí entre vocês, alguém causou fofocas, se alguém tenha se metido aqui no relacionamento de vocês de alguma forma, colocando dúvidas, colocando inseguranças, fazendo com que vocês pensassem que vocês são diferentes um do outro. É como se existisse muita interferência externa. E a falta de diálogo, a falta de conversa aqui entre vocês permitiu com que essa interferência externa interferisse dentro de vocês e causasse algumas mágoas. Mas aí nós chegamos aqui nessa segunda parte da leitura. Existe um afastamento aqui nesse começo. Existem dúvidas, existem medos, existem inseguranças e mágoas. Mas aqui a energia do Rei de Ouros vem me mostrando que alguém quer estabilidade, alguém busca segurança. E aqui eu vejo muito a tua energia. Você que numa energia de responsabilidade, numa energia de proteção, de cuidado, de compromisso. Eu até diria que essa energia aqui do Rei, ela vem me trazendo uma energia de muita confiança, como se você soubesse exatamente o que você quer. E aí lembrando, como eu falei, pode estar espelhado, né? Mas eu vejo aqui que a sua energia é uma energia de que sabe o que quer. E aí eu colocarei talvez essa pessoa numa energia da dúvida, então. Seria isso. Essa pessoa se afastou porque está com a energia da dúvida. E você aqui na energia de quem sabe o que quer. Na energia de quem quer construir um relacionamento com compromisso, com solidez. Até porque está muito aqui, muito embaixo do Papa. E eu vejo que essa relação aqui entre vocês, ela tem muito a evoluir. Essa relação aqui entre vocês, ela tem muito a crescer. E é algo muito sólido, tá? O que vocês estão construindo, o que vocês podem construir, é algo muito sólido. Mas eu sinto de dizer que os relacionamentos, turma, eles passam por fases, eles passam por etapas. Tem a etapa da paixão, tem a etapa que a gente tá começando, a gente muitas vezes não enxerga os defeitos, enxerga só as qualidades, enxerga o como a gente se sente ao lado de alguém. Depois entra na fase que mais ou menos pode ser essa fase aqui, que é a falta do diálogo, a falta da conversa. E aí é onde a paixão ela começa a se transformar em amor. Aí a paixão ela começa a se transformar num sentimento verdadeiro. Só que quando não tem o diálogo, quando não tem a conversa, mesmo que as pessoas se amem, elas podem enxergar muito mais as diferenças do que aquilo que aproxima. Podem enxergar muito mais as diferenças do que aquilo que os dois querem, do que o objetivo que os dois sonham juntos. E aí parece que muitas vezes estão querendo dois caminhos diferentes. Parece assim que estão querendo um caminho diferente. E mais ou menos o que eu vejo que até com essa carta aqui do diabo, é como se essa carta aqui do diabo ela fosse a dúvida. Não é exatamente o significado dessa carta, tá? Preciso falar isso aqui pra vocês. Mas me veio aqui como muito a dúvida. O ciúme. É a dúvida. O ciúme. É como se realmente alguém tivesse entrado aqui na mente. Como se essa pessoa talvez tivesse até desabafado com alguém de alguma forma. Algum amigo, alguma amiga, algum parente, alguém da família. E aí essa pessoa tem aconselhado pelo ponto de vista de quem está fora. Fazendo com que tivesse dúvidas. É mais ou menos o que eu vejo aqui, vocês aqui embaixo. E esse diabo aqui em cima. Eu não vou dizer necessariamente manipulando, mas dando opinião. E essa opinião interferiu. Essa opinião aqui, infelizmente, ela interferiu.
colocando pequenos atritos. Eu tô sentindo uma energia aqui de pequenos atritos que de alguma forma até te deixaram cansado ou cansada. Sabe assim, quando pequenas coisas começam a acontecer no dia a dia, pequenas mágoas, pequenas irritações, pequenas frustrações, mesmo que você estava ali ó, se dedicando, mesmo que você estava ali tentando dar o seu melhor, pequenas coisas no dia a dia, elas foram te machucando, elas foram te deixando cansado, cansada realmente. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu espero que essa leitura ela esteja fazendo sentido para você. Espero que você esteja comentando aqui embaixo, deixando muito comentário, para que assim como esteja ressoando para você, essa leitura ela possa chegar a outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Então não esqueçam, turma, bastante comentário aqui para mim, viu? Esse página de pausa que ele vem me mostrando que vai ter uma conversa. Vai ter uma conversa, ela é uma carta que ela indica que mensagens estão chegando. Um de vocês dois vai criar coragem, um de vocês dois vai ter iniciativa. E eu posso falar aqui que um recomeço, uma nova fase nesse relacionamento, ela pode sim começar. Uma nova fase aqui nesse relacionamento. Então assim, lembrando, algumas pessoas me assistem todos os dias porque gostam do meu conteúdo, mas não estão passando aqui por uma reconciliação, estão desejando um novo amor na sua vida. Esperem com calma, com paciência, que as leituras, quem traz é a Padilha, quem decide é a Padilha. Mas aqui nessa leitura de hoje, eu tô sentindo muita energia de um casal que quer se reconciliar. E você, que a leitura faz sentido para você, que ressoa para você, você quer saber, você quer entender se talvez você deve esperar, se talvez você deve agir. O que eu vejo aqui é que é uma energia de impulso. Uma energia de impulso. Um de vocês dois vai tomar iniciativa. Se você estava pensando se deveria mandar uma mensagem ou não, pode ser aqui uma resposta para você de que sim. Talvez você precise sim mandar uma mensagem. Talvez você precise sim de coragem. Talvez você precise agir. Talvez essa pessoa tá ali, ó, fechada. Ali até com a energia do eremita, né, que saiu lá atrás. Essa pessoa tá aí fechada, não conseguindo se abrir. Essa pessoa tá aí fechada, não conseguindo enxergar que gosta de você, não conseguindo enxergar que precisa ultrapassar as barreiras ou vencer o orgulho também, por que não? Talvez essa pessoa aí muito orgulhosa, fechada. Mas se não foram problemas sérios que aconteceram entre você, se você vê que essa relação foram intrigas aí causadas por alguém de fora, intromissão, se não tiveram ofensas, se estava saudável dentro do limite e você acha que você deve tomar uma iniciativa, um passo para essa reconciliação, Padilha te trouxe até aqui para que você escute uma palavra de coragem e para que você busque. Como eu falei, a nova fase de vocês é uma fase aqui de muita evolução. Existe evolução, existe esforço. Mas para que dê certo precisa ser das duas partes, tá? O que aconteceu aqui entre vocês precisa agora ser aprendizado. O que aconteceu aqui entre vocês precisa agora ser colocado em prática também. E vocês vão precisar de muita disciplina, vocês vão precisar de muita conversa para que vocês consigam atingir os resultados que vocês buscam. Eu não vejo aqui objetivos diferentes. Eu não vejo assim que vocês sejam tão diferentes assim. O que eu vejo aqui é que existe intromissão externa e aí vocês dois juntos precisam se agarrar, pegar juntos, olhar aqui o relacionamento de vocês, que é um relacionamento abençoado, que é um relacionamento, até diria esse Papa, quando ele me aparece, ele mostra muito assim um relacionamento tradicional, até falaria isso. E aí me perdoe quem gosta de relacionamento aberto, quem gosta de relacionamento triplo, sabe? Hoje em dia tá tudo muito moderno. Mas o que eu vejo aqui é um relacionamento realmente monogâmico, um relacionamento realmente tradicional. Uma união, um compromisso muito sério. Muito sério, que tem tudo para ser muito duradouro. Não sei se vocês já estavam, de repente, muitos anos juntos, mas o que eu vejo aqui é que ainda existe possibilidade também de muitos outros anos juntos. Mas precisa de resistência.
Talvez esse afastamento aqui, ele tenha sido por muito cansaço, cansaço de coisas pequenas que estavam acontecendo aí no dia a dia de vocês. Mas vocês precisam superar. E como eu falei, tudo aqui, ó, é experiência. Tudo aqui é experiência. Eu não vejo que vocês vão largar esse barco, tá? Eu não vejo que vocês vão desistir dessa guerra. Eu até falaria isso. Quando essa carta aqui do 9 de paus aparece, muitas vezes eu costumo falar assim, ó, a guerra, ela não acabou ainda. Tá? Eu não vejo aqui um encerramento, eu não vejo aqui um final aqui nessa leitura, não estou vendo o final, eu estou vendo uma pausa. Estou vendo aqui um momento de pausa, um momento de reflexão. Estou vendo aqui um momento onde alguém está muito fechado e não está conseguindo se abrir. Um momento aqui onde alguém não está conseguindo entender o tamanho dessa relação, o potencial dessa relação, o tamanho do sentimento de vocês. Como eu falei, existem fases no relacionamento. Existe a fase da paixão, de se conhecer. Existe a fase em que a paixão se torna amor. Existe também a fase da dúvida. E o que eu vejo aqui que pode ser que para vocês dois que chegaram aqui nessa leitura, ou para você, né, no caso, que essa leitura chegou, aqui é a fase da renovação. Renovação de energia. E que chega com muito mais maturidade. O que vocês estão construindo, o que vocês construíram, ou o que vocês podem construir juntos, é algo sim muito sólido, que essa energia do Rei de Ouros. E a energia do Rei de Ouros, ela casa muito com esse 8 de Ouros aqui, ó. Falando que vocês dois juntos, se dedicando, vocês têm um potencial muito grande, muito gigante. Posso afirmar mais uma vez para vocês, tá? Essa guerra, ela não acabou. Ainda vai existir uma conversa e ainda vai existir sim aqui uma reconciliação para esse casal que está buscando. Mas vai depender muito dos dois, não depende só de você. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, de confirmação ou de algo mais que essa pessoa que chegou até aqui precisa ficar sabendo. Eu tô achando essa leitura muito forte, muito bonita, uma leitura esperançosa, mas que pede um pouco de paciência. Eu não tô vendo velocidade aqui. Eu tô vendo que alguém precisa tomar atitudes, pode ser que seja você. Tá? Mas com sabedoria, com pé no chão, com calma. Não tô vendo aqui cartas de velocidade, não tô vendo aqui cartas de que deva agir de qualquer forma, de qualquer maneira. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Tá? Tem alguém com medo aí, mas mesmo aqui, ó, mesmo com medo, uma conversa é necessária. Tá? Mesmo com medo. E principalmente colocar limites. Gente, eu sinto aqui a necessidade de falar pra vocês, coloquem limites no que está fora. Tá? Coloquem limites em quem é de fora, blindem esse relacionamento. Quando vocês sentarem, quando vocês conversarem, blindem esse relacionamento. Porque muitas vezes pessoas de fora, interferências de fora, redes sociais, mostram cenas e situações que aparentemente são maravilhosas, né? Mas nem sempre. Como sempre, corte 2, escolho da esquerda. Vamos ver então aqui com o baralho cigano o que chega de novo aqui, ó, a carta do buquê. Esse buquê ele vem falando de alegria, ele vem falando de reconciliação. Eu até poderia falar aqui que seria um presente. Sabe assim, aquele casal quando está se reconciliando, quando está houve uma separação e um dos dois chega com um buquezinho de flor na mão? Nesse primeiro encontro de conversa, nesse novo encontro de vocês, de sentar para conversar, chega com um buquê? Aquela cena clássica de novela. Até posso falar que eu imaginei que vi essa cena aqui na minha frente, tá? Então, espero que você creia na mensagem, não precisa acreditar em mim como tarólogo, mas creia que a espiritualidade trouxe a mensagem até você, para que você entenda que essa reconciliação, ela realmente tem tudo para acontecer, aqui a carta da coruja, dos pássaros. Vai ter sim uma conversa. Tira um pouco da preocupação da tua mente, tira um pouco da preocupação do teu coração. Permita que a espiritualidade ela possa agir, que ela possa trabalhar, e que essa conversa aqui entre vocês, ela venha com muita maturidade, ela venha com muito... realmente maturidade, realmente uma conversa adulta, onde vocês possam conversar, expressar exatamente o que vocês estão sentindo, sem acusações, tá? Sem acusações, sem culpa. Deixa eu botar minha música aqui, gente. Aí foi. Sem acusações, sem jogar culpa um em cima do outro, mas tentando entender exatamente o que vocês estão sentindo. Porque pelo que eu vejo aqui, existem algumas mágoas que para muitos de vocês podem ser pequenas. Tá? Para muitos de vocês podem ser pequenas, mas precisam ser conversadas e tratadas. Conversadas e tratadas. Só tomar aqui um copo d'água.
Todo relacionamento, turma, ele evolui quando tem diálogo, quando tem conversa, tá? Quando um dos dois se fecha, não quer se abrir, não quer falar, não quer conversar, as diferenças elas sempre se sobressaem muito mais. Então vocês não conseguem se alinhar. Aqui é a carta do coração. E o que me chamou a atenção aqui na carta do coração foi essa faixa branca aqui, ó. Tá me parecendo, me remetendo muito como se fosse uma atadura. Já aconteceu algumas vezes aqui durante as leituras, e até mesmo quando eu uso esse baralho para leitura particular, que eu lembro que eu falei aqui das mágoas. Agora eu vejo aqui que parece uma atadura aqui, ó. Então vocês dois conseguindo curar, vocês dois conseguindo sentar, conversar, e até mesmo podendo colocar limites no que causaram as mágoas. E aí me chamam muito a atenção essas flores aqui também florescendo, tá? Que são as alegrias, que é junto com o buquê. Que são as alegrias aqui na vida de vocês, as alegrias aqui no coração de vocês. Mas é muito necessário uma conversa adulta. Uma conversa para que vocês consigam se curar. E agradeço até Maria Padilha pela conexão que está tendo aqui nessa leitura comigo, porque está me deixando muito seguro do que eu estou falando. Tá me deixando muito, muito à vontade aqui no que eu tô me falando. E as cartas, elas estão confirmando muito, de uma forma muito bonita. Muito bonita. Eu ouso em falar até que seria essa nova fase aqui do relacionamento. Vai ser uma fase de muita transformação. Vai ser uma fase de renascimento, realmente. Como se as coisas, elas não serão mais como foram, mas agora elas serão muito mais maduras, serão muito mais fortes, muito mais estabelecidas. Essas mágoas aqui, elas vão se curando. Aqui me remete muito a uma atadura, tá? Como se fosse realmente um band-aid, algo assim que está curando, sabe? Pra você entender. E as flores aqui, elas já estão nascendo. Então os dois querem a cura. E esse afastamento aqui entre vocês, ele foi bom para que vocês se enxergassem de verdade. Ó, a carta da chave. Carta da chave, que as coisas elas vão se abrir, elas vão se clarear. Aqui, ó, é amoroso, essa leitura claramente aqui é amorosa. Como eu falei lá atrás, pode ser que esteja espelhada a leitura, mas eu até vejo muito que a Padilha está falando com você, tá? Para que você tenha paciência, para que você possa esperar, para que você saiba esperar as coisas acontecerem. É como se fosse assim, você tem a chave para que esse relacionamento ele possa funcionar, mas é necessário diálogo, é necessário conversa, para que vocês possam alinhar muito mais aquilo que vocês têm de similar, do que deixar que as diferenças entre vocês, elas possam de alguma forma ficar se sobressaindo. Eu vejo aqui felicidade, por mais que pode ser que exista uma separação, é algo breve, é algo momentâneo. Eu peço que você comente aqui embaixo o que está acontecendo com você, a tua situação, até para que outras pessoas se inspirem também aqui na tua história, se inspirem também, ó, que é a carta do navio. Mudança, como eu falei, vai ter mudança, vai ser uma fase nova, tá? Vai ser uma fase completamente nova aqui entre vocês dois. E se você não está passando por essa situação, mas você gosta de assistir o meu conteúdo, gosta de estar sempre aqui acompanhando os meus vídeos, deixa um comentário também de incentivo para quem está passando isso aqui. E é importante que você saiba, tá? Até por essa leitura aqui, ó, não tem encerramento, não tem final de relacionamento. Não estou vendo aqui. Claramente não estou vendo aqui nessa leitura. O que eu estou vendo é uma pausa necessária de cura, é uma pausa necessária de entendimento. Existe alguém aqui que está muito fechado aqui como o 4 de copas, alguém aqui muito fechado, sem conseguir enxergar novas possibilidades, sem conseguir enxergar o potencial que esse relacionamento existe e precisando curar mágoas, que com esse 3 de espadas. Mas essas mágoas, elas vão ser curadas sim. Só que a gente pede um pouco de paciência. Um de vocês dois vai ter que tomar atitude para essa conversa. Pode ser que seja você. Pode ser que seja você. Mas age com paciência, tá? Não tenta fazer as coisas tudo embolado, tudo de qualquer maneira. Ou porque a Padilha disse aqui, ó, uma atitude de conversa que você já deva fazer isso agora. Talvez assim como essa pessoa que se retirou como eremita, para poder parar e pensar, talvez seja necessário também você parar, pensar, organizar um pouco os seus pensamentos, organizar um pouco a tua mente para que você saiba exatamente o que falar e exatamente o que você quer. O que você quer que essa pessoa entenda, o que você quer que essa pessoa saiba de uma forma mais clara, mas aqui, como eu disse, sem acusações. Uma conversa madura, uma conversa onde vocês dois se façam entender e onde vocês dois entendam
que, como eu falei lá no início aqui dessa leitura, bem lá no comecinho, os dois estão precisando de cura. Os dois estão precisando ser curados, de alguma forma, tá bom? Gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava, acho que a leitura ficou bem completa. Me deu muita esperança aqui para esse casal de uma reconciliação. Espero que você tenha sentido essa mesma energia. Agradeço a Maria Padilha por ter trazido a mensagem de uma forma tão clara e que as cartas se conversaram de uma forma muito clara para mim. Eu acho que eu também consegui passar para vocês com muita clareza essa mensagem. Bom, se você chegou até aqui, fica só mais um pouquinho comigo, só para eu dar um recadinho final aqui do meu vídeo, é muito importante. Gente, eu tô com o meu projeto de voltar a morar no Brasil, mas como eu sempre falo para vocês, a casa lá ela é muito pequena, então eu preciso construir uma sala para trabalhar, para atender. Então peço para vocês se inscrevam como membros aqui embaixo para que vocês possam fazer uma doação para o meu canal. Vai me ajudar muito para que eu possa voltar para o Brasil, construir a minha sala de atendimento, que vai ser também o meu estúdio de gravação. Ou se você não quer se tornar membro aqui embaixo, na descrição do meu vídeo tem o botão do Live Pix, vocês podem clicar ali e fazer qualquer doação, gente. Apenas R$1 já vai fazer bastante diferença. Infelizmente tem poucas pessoas doando nesse momento, até porque eu fiz uma pausa com o canal, né? Mas se cada um doasse pelo menos R$1, pode ter certeza que já ajudaria muito. Ou então vocês podem doar também através do Pix, tá aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Eu sempre indico para vocês valores como 1, 3, 5, 7 reais, pode ser valor pequenininho. Só que saibam que vocês doando de coração, mais rápido eu vou poder comprar mais material, vou poder pagar os pedreiros. E aí então, consequentemente, vou poder voltar a morar no Brasil e me dedicar muito, muito mais aqui ao canal. E tenho outros projetos futuros também, né? Quero criar o canal para signos, leituras de signos que vocês pedem muito. Quero aumentar o número de leituras aqui do canal, porque antes eram pelo menos de segunda a sexta-feira. Só que para que isso aconteça, eu preciso muito voltar a morar no Brasil. E aí, quem sabe, também vai sobrar tempo para que eu possa, além das consultas que eu já faço particular para meus clientes, que eu possa também abrir horário para vocês aqui do YouTube. Vai ser algo muito importante para mim. E lembrando vocês que as pessoas que fazem doação para o meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha e eu peço que Maria Padilha abençoe a vida de todos que estão me abençoando. Eu não sei qual é o problema que você está passando nesse momento, se a leitura de hoje fez sentido para você ou não, se o teu problema ele está em outra leitura que fez com que você conhecesse o meu canal, mas saiba que eu peço que os nomes de todos que estão aqui sejam abençoados por ela, assim como Maria Padilha abençoa a minha vida, assim como ela abençoa a minha história, que possa abençoar também a sua e que possa te ajudar a resolver os teus problemas, tá? Turma, não é obrigatório, mas saibam que de coração essa nossa troca ela vai ser muito bem recebida por mim, por toda a espiritualidade, para que eu possa, enfim, voltar ao Brasil, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos. Lembrando vocês, leituras no meu canal segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas no horário de Brasília, tá bom? Beijo no coração de todos então, e a gente se vê na nossa próxima leitura. Tchau, tchau!